A cada dia que passa está ficando mais difícil denunciar o falso ensino, a falsa profecia, esses tipos de apelações que muitos pseudos pastores e profetas fazem, pois eles estão aproveitando e recorrendo à justiça para tentar silenciar aqueles que se opõem a esses falsos ensinos e falsas profecias que eles criam. Um caso recente é o caso do pastor Anderson Silva, que foi à justiça sobre aquilo que ele tinha falado contra a suposta pastora Renálida. Veja o vídeo aí, ó. Inicialmente, acredito que o objeto a ser tratado aqui é o objeto teológico. E quando eu me posicionei, e me posiciono sempre como pastor nas redes sociais, intencionalmente eu fiz uso de um tipo penal inexistente, né? O estelionato existe, mas o estelionato espiritual não. Então foi uma terminologia, por assim dizer, para que eu me referisse ao que a pastora Renálida representa, sem ofendê-la e sem, aspas, afetar o ordenamento jurídico do nosso país, né? Nem cometer um crime. A pastora Renálida, falando do objeto teológico, que assim, não é meu prazer, né, estar diante de Vossa Excelência para discutir o objeto teológico, porque acredito que é meu dever como pastor, assim como qualquer pastor ou padre, o dever de guardar sua doutrina, a verdade de sua doutrina. E a pastora Renálida, ela representa uma geração de falsos sacerdotes, principalmente no ambiente virtual, que por causa da baixa educação, principalmente do meu Nordeste, né, sou nordestino, usurpam da boa-fé de pessoas. Excelência, faz um respeito, né, Excelência? Não, doutora, ele está exercendo o direito de defesa dele. Mas não está sendo defesa. Eu não posso cercear. Tá, tudo bem. Principalmente pelo baixo nível de educação do nosso povo nordestino, usam da fé, prometendo aquilo que o sagrado não prometeu, prometendo aquilo que Deus não prometeu, em benefício próprio. Não apenas eu, mas inúmeros pastores, se as excelências assim pesquisarem, né, doutor Pedro, ou a senhora também, vai perceber que eu não fui o único e eu fui o mais ameno, porque a minha exposição, ela não feriu a dignidade humana de Renálida. Ela questiona uma suposta sacerdotisa espiritual. Então, toda a minha conduta não foi para ferir a individualidade, né, dela como pessoa, como cidadã. É um pastor questionando outra pessoa que se diz pastor. Porque se a senhora comparar a abordagem sacerdotal, doutrinária, né, assim como as excelências são senhores do saber jurídico, nós pastores somos senhores do saber teológico. Então, um juiz sabe definir o que é um falso juiz, assim como um verdadeiro médico sabe discernir um falso médico. Então, um pastor que está sendo fiel à doutrina evangélica, assim como o padre que está sendo fiel à doutrina católica, saberá o que é a verdade e uma mentira de alguém que diz professar isso. Então, inúmeros pastores foram agressivos com a pastora Renálida, chamando ela de estelionatária, de fato, para pior, chamando ela de Gretchen Gospel, a profeta sensual, uma sacerdotisa que se porta de maneira inadequada nas redes sociais. E eu abordei de maneira bíblica, teológica, respeitosa, discordando da falsa teologia dela e não ferindo a dignidade dela. Então, para eu encerrar essa parte aqui, por exemplo, acredito que ela está divorciou do marido dela esse ano passado, mas se as excelências pesquisarem os vídeos dela no YouTube, os vídeos dela são pautadas em quê? Promessas em nome de Deus. Faça um voto com Deus, por exemplo. Qual é a sua idade? Sua idade é 40 anos? Você vai fazer um voto com Deus de R$40 e a promessa vai se cumprir. Então, eu, como pastor, questionei, Deus está recebendo esse dinheiro que você está supostamente extorquindo
do cidadão brasileiro, e as pessoas colocavam esse dinheiro, se for pesquisado isso aqui no processo, no CPF dela ou do ex-marido dela. Então, primeiro ponto, não eram, acho que hoje ela lidera uma instituição religiosa, mas na época que eu questionei isso, há 2 anos atrás, ela não era instituição religiosa, e tudo aquilo que ela dizia que era Deus dizendo ao público dela, que segue ela no Instagram, inicialmente, ela recebia, por exemplo, na conta pessoal dela, CPF, ou do marido, CPF. Então, por exemplo, se ela quer ser respeitada como sacerdotisa, por exemplo, a Receita Federal tem noção do que aconteceu? Que volume financeiro é esse? Por exemplo, tem uma moça que me procurou dizendo: eu quero de volta o meu Pix, que você prometeu uma promessa e não se cumpriu, Deus não fez. Então, quando eu questiono de estelionato espiritual, eu não estou falando do estelionato típico do nosso ordenamento, eu estou dizendo isso é uma fraude. Num país sério, isso é um tipo de fraude e, na minha abordagem, é uma fraude espiritual, porque ela não é vizinha de Deus, ela não mora com Deus para dizer: olha, faça um Pix aqui com a sua idade, R$70, 70 anos é a sua idade, R$70 é seu Pix e Deus vai fazer. Não, nenhum sacerdote tem essa capacidade, e quem diz que tem é uma fraude. Então, todo meu questionamento, Excelência, não é, eu não conheço ela, nunca a vi pessoalmente. Então, longe de mim querer feri-la como pessoa, querer feri-la como mulher, mas eu não posso, como um pastor evangélico, né? Sou considerado um pastor sério nesse país, já preguei a palavra de Deus em mais de 40 países. Se a senhora pesquisar meu nome, ele vai estar associado a polêmicas, inevitavelmente, mas hoje eu sou um pastor que lidera 40 projetos sociais aqui no Distrito Federal, cuida de mais de 300 mães de autistas. Então, eu julgo que eu, não me julgando superior, sou um pastor evangélico e não posso permitir que o meu povo seja facilmente enganado por falsas promessas, porque até mesmo, para eu concluir, me permita, o dinheiro sagrado, o dinheiro da religião, não é para ostentação pessoal. E a pastora Renálida é considerada no país, é só dar um Google ou pesquisar no YouTube, é a pastora da ostentação. Então, ela faz o que ela faz, segundo essas críticas, trazendo para ela o ganho financeiro no qual ela ostenta com o dinheiro sagrado. E o dinheiro sagrado, para um verdadeiro pastor, é para cuidar dos pobres, dos órfãos, dos estrangeiros e das viúvas, assim como nós estamos lutando para fazer aqui no Distrito Federal. Então, eu, Excelência, estou aqui pleno de minha consciência, como pastor, como cristão, como cidadão brasileiro. Então, eu estou aqui disponível às duas realidades. Respeito o meu país, respeito o ordenamento jurídico, respeito a Constituição. Se as excelências acharem que o meu posicionamento teológico fere o ordenamento jurídico e fere a dignidade dela como cidadã, eu estou aqui disponível e submisso a arcar com as consequências do que falei. Mas a minha consciência de fé e pastoral e moral não me permite não crer dessa forma. Eu creio dessa forma e ela é verdadeira para mim. Assim como é verdadeiro para mim o ordenamento jurídico e a nossa Constituição, e se assim os magistrados entenderem que extrapolei o que é devido, estou aqui também para arcar com as consequências disso. Obrigado. A defesa da querelante tem perguntas? Sim, Excelência. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Anderson, tem como só enquadrar um pouco tua câmera? Porque todo o tempo eu estou só vendo essa parte de baixo. Isso. Tá melhor agora? Isso, tá melhor. Muito obrigada, viu? Anderson, me chamo Daiane, estou aqui representando a pastora Renálida. E vou fazer algumas perguntas de acordo com o seu próprio depoimento de agora, porque já foi confirmado por você todas as publicações que as redes sociais utilizadas eram suas, como a excelentíssima juíza já indagou tudo isso. Uma pergunta, Bruno. Ao falar, você falou aqui, Anderson, desculpa, você falou aqui para nós que ao falar estelionatária da fé,
não se enquadra em nenhum tipo penal, então seria um crime atípico, por não possuir nenhum tipo de enquadramento